Fala, futuros calouros, beleza? Nós somos do Calorologia e hoje a gente quer saber, você já pesquisou linha de busão, pensou em ir de bicicleta ou já até deu uma caminhadinha para chegar até a universidade no ano que vem? E aí? Mano, eu lembro que lá na época que eu fazia o FOP, eu morava em Mariana, tinha que ir Ouro Preto pro rock, curso, esse tipo de coisa, rolava muita carona. Teve uma mão até que eu peguei uma carona com a menina e ela falou assim, ó, só te dei carona porque você era gatinho. Rapaz, eu vou te falar que o jovem Breno da universidade não pegava era nem carona, quem dirá pegar alguém, rapaz. No passado, Breno? Ah, não. De novo, não. Então, primeiro, antes da gente começar a falar sobre mobilidade e transporte, a gente tem que entender por que esse tema é tão importante para o mundo e para o Brasil. Isso é fácil, é pensar que nós estamos passando por um processo mundial de urbanização. As cidades estão crescendo, as populações urbanas estão aumentando e aí essas mesmas cidades precisam atender demandas sociais, econômicas e ambientais. Até dá para fazer isso tudo, mas com muito planejamento. Então, galera, muitas cidades tiveram um desenvolvimento muito rápido, velho. Será que teve tempo de planejar alguma coisa? Olha, Davi, tempo até dá. O problema é o imediatismo e a falta de projetos de longo prazo, além dos vários interesses envolvidos aí no processo. E é por isso que em lugares de menor desenvolvimento, mas cuidado, não só neles, as cidades sofrem com vários problemas. E aí entra uma questão. Quando a gente vê cidades com grandes problemas de infraestrutura, a gente diz que elas estão sofrendo o que nós chamamos de inchaço urbano. Cara, mas ficar inchadão, ó, é bom. Olha, para cidades, isso aí quer dizer problema, tá? Por exemplo, é só a gente pensar em São Paulo e no trânsito da cidade. É só o caos. E é por isso que nós precisamos considerar aquilo que a Política Nacional de Mobilidade Urbana direciona. Transportes não motorizados e também naqueles coletivos. Pensar a cidade para as diversas demandas e superar esse individualismo do automóvel. Afinal, a cidade é para quem? Para os carros ou para as pessoas? Então, galera, como vocês sabem, a história não é contar fofoca, é estudar então as escolhas humanas e como que elas impactaram na nossa vida atualmente. E aí, pegando essas duas coisas que o Vilela falou pra gente, automóvel e urbanização. Nos governos JK, na ditadura civil-militar ou mesmo no recente governo Lula, nós tivemos diversas políticas de desenvolvimentismo em que o carro foi então um elemento essencial para, vamos pensar assim, o Brasil se tornar desenvolvido. Lá então nos dois primeiros que nós falamos, a ideia era simples, atrair então empresas internacionais e para isso fizeram vários investimentos em infraestruturas, estradas, BRs, coisinhas então que pudessem os carros rodar. Autobots, transform and roll out. Além disso, o carro não vinha apenas trazendo a capacidade de deslocamento, mas também um elemento de status social, velho. E aí se você pega, por exemplo, essa imagem aqui do lado, que já caiu no Enem, se vocês olharem, a propaganda, ela faz a referência do carro e também da cidade de Brasília como esse Brasil que está progredindo, esse Brasil então que se desenvolve. É nós caminhando para o futuro, velho, ali na década de 50 no governo de JK. Já deu pra perceber que o carro era um produto bem caro, velho. Ele era status, né, velho? Sendo status, ele parecia um troço caro. E aí tinha gente que precisava se locomover também dentro da cidade. E aí se virava, andava de bicicleta, bondinho e vários outros transportes, até mesmo chinelão, havaianas. Mas ô Davi, carro era caro? Continua caro, velho, mas assim, lá em 2005, mais ou menos, o governo Lula teve uma ideia, reduzir os impostos sobre produto industrializado, o IPI, com a proposição de facilitar o consumo de carro. E aí, velho, explodiu o consumo de carro. Nós tivemos mais de 100% no crescimento de carros na sociedade brasileira. E aí você já viu, o número de carro cresceu, mas a cidade não. Então, calouro, é essa a questão, velho. Ao longo da história, nós associamos a ideia de que desenvolvimento está vinculado a carro. E aí o rodoviarismo foi nosso grande projeto desenvolvimentista e interligando o Brasil. Até hoje também nós temos o carro sendo associado a status. Ô, Davi, essa ideia de status social é o que o Breno tá pensando de juntar a grana e comprar um Camaro amarelo?
Camaro amarelo? Não, Vilela. Isso aí é porque o Breno quer ficar. Ah, ó, vocês dois aí vão ficar me zoando. Eu quero ver quando eu estiver tirando onda no meu Camaro amarelo. Ô, gente, mas futuro calouro, saca só, esse problema de mobilidade é importante demais de a gente entender. E você já parou pra pensar quanto tempo por dia passa no transporte, se locomovendo pro trabalho, pra escola ou qualquer outra situação desse tipo? Nunca pensei, Breno. Velho, sei fazer conta não. Então olha só, depende de vários fatores, quer ver? Vilela, fala pra gente uma região bem populosa e distante da área central de BH. Ô Breno, então, vai parecer zoeira, velho, mas a área mais distante do centro de BH é Venda Nova. Fica a uns 13 km mais ou menos do centro, que quer dizer o lugar onde existem mais empregos e para onde as pessoas mais vão durante o dia. Ah, grande Venda Nova. Então olha só, se de Venda Nova até o hipercentro de BH são aproximadamente 13 quilômetros e, segundo dados do Detran MG, a velocidade média de um ônibus em Belo Horizonte é de mais ou menos 16 km por hora, a gente consegue descobrir o tempo gasto para fazer esse percurso. Quer ver? Ô Davi, você lembra, cara, como é que faz para calcular a velocidade média? Rapaz, tinha um tal de Deus vê tudo. É isso mesmo, mano? É isso daí mesmo, Davi. Ou o aluno esquece o nome do professor de física dele do ensino médio, mas essa equação do Deus vê tudo, ela é inesquecível. Então olha, sabendo que a distância é de aproximadamente 13 km e a velocidade de 16 km por hora, usando o Deus vê tudo a gente consegue fazer uma conta aqui rapidinho, tal. A gente acha 0,81 horas. Aluno, cuidado, cada hora tem 60 minutos. 0,81 vezes 60, aproximadamente 50 minutos de viagem. Então olha só, 50 minutos de ida com 50 minutos de volta, vezes o número de dias úteis em um mês, considerando um ano inteiro, isso dá praticamente 17 dias por ano. É praticamente o tempo que eu, professor, e você, aluno, tem de férias ali, de recesso no meio do ano. É tempo demais. E aí eu te pergunto, a única forma que nós temos de se mover, se locomover na cidade com transporte público é utilizando ônibus? Ou então, claro que não. Tem, por exemplo, pessoal que curte uma bike, um patinete, um skate, até a galera que usa aquela belíssima tecnologia que é andar a pé. Vilela, excelente, cara. Futuro calouro, o Vilela falou aí de vários modais de transportes não motorizados. E, por exemplo, em Nova York, onde tem a maior ciclovia do mundo, inicialmente a população achava que ia reduzir a velocidade média da galera, mas estudos recentes mostram o contrário. A velocidade média de deslocamento das pessoas aumentou, a quantidade de acidentes diminuiu. Ou seja, aumentou a velocidade média, aumentou a segurança e ficou tudo sensacional. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender é que os tempos mudaram, tá? Novas tecnologias chegaram, novas necessidades apareceram também. E por isso, nós temos que mudar também os nossos hábitos. Não são só as políticas que têm que existir. E aí, por isso, vamos começar a planejar pensando pra frente e não olhando pra trás. E aí, pessoal, deu para entender por que mobilidade urbana é um tema tão importante e como que ele afeta as nossas vidas diariamente? Galerinha, quer saber um pouquinho mais? Segue a gente nas redes sociais, cara. Bora fazer o bonde andar. E olha, gostou dos vídeos? Não achou tão bacana assim? Mas dá pra gente um feedback, é muito importante saber a sua opinião, beleza? E, pô, fazer bonde andar, que encerramento mais com gíria de velho. Ah, macacos me mordam também. Macacos me mordam. Macacos me mordam. A gente vai ganhar uma carteirinha de tio depois. Tiozão.